Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Já que você está acomodado, vamos para a palavra. Eu queria compartilhar algo para o seu coração. Queria que você abrisse a carta 1 de João. Está lá no final da Bíblia. 1 de João. Essa semana eu estava ouvindo uma live, eu acho que era uma live, não me lembro agora, e uma live do Som do Reino, estava assistindo, porque eu sou jovem, né, irmão? Vocês só live Som do Reino. E o Alessandro Vilas Boas estava falando, e ele pegou e contou a respeito de um testemunho sobre o livro de 1 João. E esse livro realmente é muito poderoso e muito forte. Quando eu falo livro, é porque eu não gosto nem de usar como carta, irmãos. Até porque João ele não escreveu uma carta para uma pessoa. A carta geralmente é endereçada para alguém. Essa carta de João, ainda que nós chamamos de carta, epístola, né? Mas ela não foi endereçada para uma pessoa. E eu quero fazer um panorama bíblico, não vou ler todo, os 5 capítulos, quero ler só os primeiros 10 versículos, e nós vamos construir algo nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar para apresentar o Ícaro, tem um Ícaro, amor, você viu aí? Nós vamos apresentar um Ícaro, mais um Ícaro, né? O último bebê foi o Ícaro, meu neto, agora mais um Ícaro nós vamos apresentar daqui a pouco, né? E vamos deixar para o final, tá bom, queridos? Aleluia. 1 João, todos acharam? Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e na verdade em nós, e não há verdade, em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Feche seus olhos. Eu estou enrolando para esperar um tecladista aqui. Cadê o Robson? Aleluia. Amém. Vem cá, Robson. Você achou que eu não ia te achar, né, Robson? Agora fica ao vivo, ó. O Robson é solteiro. Ele está precisando casar. Não? Ah, não. Você que está assistindo aí, né? Estava orando. Você estava louco que eu fizesse isso, né? Nunca mais ele vai deixar o teclado sozinho, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, né? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença que se faz real neste lugar. Fique à vontade, Espírito Santo, ó Pai, nesta casa, no meio dos meus irmãos,
e também nos lares, ó Deus, que estão assistindo agora pelo nosso canal do YouTube. Senhor, fica à vontade, visita cada família, aqueles que estão assistindo agora e também aqueles que ainda irão assistir, Senhor, essa ministração. Pai, no decorrer, Senhor, das suas vidas, do tempo, Pai, continue falando, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, e ela tem um poder, Senhor, para gerar vida em nós, de transformação que nós precisamos. Fique à vontade, Espírito Santo, nós já te agradecemos, exaltamos o Teu nome, por aquilo que o Teu Espírito já está movendo em nosso meio, e irá fazer nessa noite, pelos milagres, pelas curas, pela restauração, pela manifestação da Tua glória, Senhor. Oh Pai, aqui em cada casa, em cada lar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ficar apenas no capítulo 1 e o capítulo 2, falar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes eu quero construir algo para você, fazer um pano de fundo para essa mensagem. João, o evangelista João, ele escreve essa carta, como eu disse, com um propósito. E o propósito dessa carta é diferente do primeiro propósito do evangelho de João que ele escreveu. De Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4 evangelhos, o de João ele é diferente. Porque lá em João, capítulo 20, versículo 31, ele vai explicar o porquê que ele escreveu todo o evangelho, o porquê que o Espírito Santo deu para ele o evangelho. E o propósito era que as pessoas crescem em Jesus. O propósito do evangelho de João era apresentar um Jesus para que as pessoas cresçam em Jesus como seu Salvador, e a partir do momento que eles crescem em Jesus, eles também tivessem a vida eterna. Então o evangelho de João foi escrito com um cunho evangelístico, para conquistar a alma, para estabelecer um propósito no coração das pessoas. Amém? É então interessante isso. Se você for estudar o evangelho de João, só para título de conhecimento, João ele vai mencionar 7 milagres. 7 milagres em todo o evangelho. Estou falando do evangelho de João, não é da carta de 1 João, 2 e 3. É o evangelho de João, ele vai falar 7 milagres. 7 para Deus é o número da perfeição. Amém, irmãos? Amém, querido? Então, João vai falar de 7 milagres. Que 7 milagres são esses? Transformar água em vinho no casamento. Jesus transformou água em vinho. O segundo milagre, a cura da filha do oficial, né? Foi o segundo milagre. O terceiro milagre, deixa eu lembrar aqui, a cura do paralítico no tanque de Betesda, de João 5. O quarto milagre é a multiplicação dos pães, em João capítulo 6. O João 7 também vai falar do quinto milagre, onde Jesus andou sobre as águas. Aí mais à frente, no capítulo 8, se eu não me engano, não, no 9, João vai falar sobre a cura do cego de nascença. É o sexto milagre. E o sétimo milagre está lá em João capítulo 11, onde ele ressuscita Lázaro, né? Depois de 4 dias mortos. Então João ele menciona 7 milagres para provar que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas além disso, João também vai mencionar 7 vezes Jesus se apresentando como eu sou. Porque lá no Antigo Testamento, quando o Senhor se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta: o que vou dizer? Quem que me enviou? Como eles vão crer em mim? Qual é a resposta que Deus dá para Moisés? Moisés, diga que o eu sou te enviou. Então João ele mostra no Evangelho 4 momentos onde Jesus se apresenta como eu sou. Lá em João 6,35, também no versículo 51, ele vai falar: eu sou o pão da vida. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele vai falar, Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo, né? Aquele que anda em mim jamais andará em trevas. João 10,7 vai falar: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Em João 10 também, versículo 11, ele vai falar: eu sou o bom pastor. Essa é a 4ª vez. A 5ª vez que ele fala eu sou, está lá em João capítulo 11, versículo 25. Ele fala: eu sou a ressurreição e a
vida. A sexta vez, está no capítulo 14 de João, que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele termina no capítulo 15 de João, versículo 1, e também no versículo 5, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Então João se apresenta 7 vezes para falar a respeito da perfeição. Jesus se apresentando como eu sou. Qual era o propósito de João? Mostrar que Jesus era o Filho de Deus e que também ele era Deus. Ele era Deus, e porque ele era Deus, ele era o verbo que foi encarnado. Então João, ele tenta provar em todos os seus evangelhos. João foi o único que fez isso. Nos 4 evangelhos ele mencionou dessa forma. Então agora a carta de 1 João, o propósito de João já é outro. João escreve essa carta aqui já para pessoas que creram, não é para a pessoa crer. Ele já escreve agora essa carta para quem já creu que Jesus é seu Salvador e o único e suficiente Salvador. Eu estou falando com esse tipo de gente aqui? Amém, irmãos? Então essa carta é para mim e para você. Amém? Essa carta de João é para a igreja do Senhor, é para os crentes, é para os cristãos. Qual que era o propósito? Para que os cristãos daquela época e nós dessa época tenhamos certeza, convicção no nosso coração que Ele prometeu uma vida eterna e essa promessa é real sobre nós. Ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. E João vai tentar mostrar para esse povo e trazer esse momento. Por quê? Quando ele escreve essa carta, provavelmente, não é certeza, João estava pastoreando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a maior igreja daquela época, da igreja primitiva. João era pastor dessa igreja e provavelmente, nesse momento foi que João escreveu essa carta. João estava enfrentando um tempo de muita resistência. Resistência de um falso evangelho, de um falso ensino e uma falsa doutrina, através do gnosticismo, né? Que cria somente no Cristo Senhor, mas não acreditava que Cristo vinha e se materializou em homem, se encarnou e manifestou no meio. Então o gnosticismo pregava contra. Então esse homem que prega aqui não é qualquer pessoa. Eu vou falar um pouquinho de quem era ele. Ele era filho de Zebedeu e filho de Salomé. Sua mãe era Salomé. Ele era primo, primeiro grau, de Jesus e de João. Ele serviu a João até Jesus se aparecer. E quando Jesus aparece, se manifesta, ele começa a seguir a Jesus por ordem do próprio João. Não é só ele que você deve seguir. João era irmão de Tiago, que também era um discípulo. O apóstolo João foi o único discípulo que acompanhou Jesus na crucificação e foi até os últimos momentos com o Cristo na crucificação. Eu não estou falando de qualquer apóstolo, eu estou falando de um homem que recostava a cabeça no peito de Jesus. Ele mesmo se coloca, ele era conhecido como o discípulo amado, o amado de Deus. João, ele tem a revelação do Evangelho, 1 João, 2, 3 João, e agora, depois que ele sai de Éfeso, ele é preso, ele vai para uma ilha de Patmos, e na ilha de Patmos, Deus dá a revelação do livro do Apocalipse, ou o livro da revelação. Então, eu estou falando de uma pessoa que não era qualquer um. João foi jogado em um tanque, com água quente fervendo, e a Bíblia fala, a história conta que ele saiu e ele não se queimou, não houve nenhum dano. Então João realmente, ele foi uma pessoa que conheceu, caminhou com Cristo. Ele fala de uma veracidade de estar, e é por isso que ele fala: no princípio os meus olhos viram e contemplaram aquele que nós tocamos na palavra da vida, nós chegamos a tocar nessa palavra da vida. Então João, ele vai falar com muita propriedade a respeito disso. Vimos com nossos olhos, vimos o que temos contemplado, e testificamos dessa vida e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. E esse é o mesmo propósito que João fala para a igreja e fala para mim e para você. Deus está levantando uma igreja que realmente
tem visto o Senhor Jesus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Visto o Senhor nos detalhes. Visto o Senhor de uma maneira muito simples, mas também muito profunda. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele é simples, mas ele não é raso, ele é profundo. Amém, irmãos? Amém, querido? Aleluia. Quer um exemplo? Olha uma coisa simples que eu vi Deus. Tem um pastor amigo nosso que ele faz pizza. E me deu uma vontade de comer uma pizza, irmão. E eu olhei aquilo e eu fiquei quieto, mas eu guardei para mim. Peguei a unção da pastora Rosane, entendeu? Eu guardei para mim. Passou um tempinho, aí ontem eu estava indo lá para a casa do Feio e da Poli, onde Deus usou eles. Aí, filmando, né? Já filmou, já foi agora. Já fui lá orar por eles. Mas não teve aglomeração, tá, irmãos? Fica tranquilo. E nós estávamos indo, o pastor me ligou, falou assim: o pastor está em casa? Eu estou saindo agora. Ele falou assim: não, então amanhã eu levo. É que eu fiz 2 pizzas, eu quero levar para você. E naquele momento eu louvei a Deus e agradeci, porque Deus, ele cuida das pequenas coisas. Mas hoje, quando ele chegou lá com a esposa para entregar a pizza, ele contou um testemunho. Ele falou: não tínhamos vendido nada e eu precisava pagar uma conta. E eu pensei e falei com a minha esposa: dar quando tem é fácil, agora dar quando você não tem, isso é fé. E eu vou dar um passo de fé, eu vou ofertar 2 pizzas na vida do meu amigo pastor Tião. Ó Deus lá, Deus trabalhando. Irmãos, quando ele decidiu isso, ele falou que o telefone dele disparou, foi instantâneo. Pessoas pedindo pizza. Quando ele me ligou, ele estava dando a volta. Ele fez uma romaria em Campo Grande entregando pizza. Chegou o ponto dele não ter mais massa para fazer. Ele vendeu todo o estoque de massa que ele tinha. Moral da história: amanhã ele vai pagar a conta dele que ele precisava levantar. Por quê? Porque ouviu a Deus, Deus abençoou, abriu o céu sobre a vida dele e Deus cuidou. Isso é ver Deus nas pequenas coisas. Amém, irmãos? É ver o Senhor nas pequenas coisas. É isso que Deus está falando. O que vimos com os nossos olhos e temos contemplado, nós testificamos essa vida. Então eu oro para que esse seja um tempo que Deus levanta uma igreja que vai testificar dessa vida de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Aleluia. O que vimos, e isso nós anunciamos. O que nós vimos, isso nós comunicamos. O que ouvimos, isso nós começamos a liberar. É um tempo, irmãos. E ele fala comunhão com o Pai e com o Filho. Anunciamos e temos comunhão com o Pai e com o Filho. Mas aí no versículo 5, ele vai falar a respeito da característica desse povo. O povo que vai realmente manifestar isso. Ele fala: essa é a mensagem que dele ouvimos, e eu vos anuncio que Deus é luz e não há nele treva alguma. Diga comigo: Deus é luz e nele não há treva alguma. Meu Deus. Aí no 6 ele fala: se dissermos que temos comunhão com Deus e com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz. Eu só ando na luz, irmãos, quando eu entendo aquilo que ele está fazendo em nós. Eu só vou contemplar aquilo que eu estou manifestando ou se alimentando da presença dele. A pergunta que eu faço, debaixo da autoridade do Espírito de Deus: como temos andado nesses dias? Na luz ou em trevas? Porque andar em trevas, irmãos, é quando eu ando fora do propósito. É quando eu ando desfocado do propósito, desfocado do plano. Ouça bem, por muito tempo a igreja, ela precisou aprender a ter a identidade dela.
A igreja, a grande maioria já sabe a sua identidade, que ela é filha de Deus, que ela é filho de Deus, que ele é filho de Deus, que eu tenho um pai que cuida. Mas só saber que eu tenho um pai e não saber para onde eu vou, isso me deixa perdido. Então você vai ver talvez muitas pessoas que sabem que Deus é pai, mas estão perdidos, não sabem para onde vai e aonde vão chegar. E geralmente essas pessoas, nesse tempo de caos, pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de incerteza no mundo, ela perde a sua direção. E ela começa a andar em trevas, ainda que ela não quer, ela começa a andar em trevas. Veja bem, eu falei que eram dias difíceis, era uma resistência que João estava vivendo. E essa resistência fazia com que esse povo não cresce na palavra de Deus, na essência daquilo que Cristo já tinha estabelecido para eles. E João, foi necessário a João escrever essas palavras aos irmãos de Éfeso, à igreja. Então a pergunta que eu faço, mais uma vez, não responda para mim, responda para o seu coração. Como você tem andado nesses dias? Na luz ou nas trevas? Porque se falamos que andando na luz, mas não estamos, nós nos fazemos como mentiroso. É isso que João está dizendo. A pergunta que eu faço também, a segunda pergunta que eu faço: quem fala mais forte no teu coração? É a circunstância do mundo ou é a palavra de Deus? O que realmente está gravado no seu coração? É aquilo que os jornais estão dizendo ou aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito? Essa semana eu só contei para os pastores. Pode contar, né, Sandra? Agora já passou, né? A Sandra me ligou terça, Sandra. Mandou uma mensagem, terça, né? Terça-feira de manhã. Falou: pastor, o James, meu esposo, deu positivo no Covid. Naquele momento eu falei assim: é mesmo? Eu falei: e você? Ah, a gente está bem, está assim, umas dores, né? Estava com as dorzinhas. Eu falei: e o Davi? Está bem. Aí falei: vamos orar, Sandra. Nós oramos, né, Sandra? Aí na live de quinta-feira, a Sandra pediu oração, nós oramos de novo. E eu lembro que na oração eu disse: Deus já está expulsando esse vírus. Esse mal não vai chegar em vocês. Nós estávamos no batismo, a Sandra mandou uma mensagem que ela fez o teste, ela e o Davi, deu negativo. Amém? Mas Deus não faz a obra pela metade, né, irmão? Deus faz a obra completa. O James ontem ele fez a contraprova. Adivinha? Negativo. Deus mandou embora o vírus. Amém, querido? Porque Deus é Deus de milagres. Aí hoje, tadinha, ela falou assim para a pastora e para mim: pastor, nós não temos mais nada, deu negativo. Eu passei no culto. Eu falei: não, até se tivesse dado positivo, você podia vir para o culto. Amém, irmãos? Porque Deus nos chamou para isso, querido, para trazer uma mensagem de cura, de milagre. Eu creio no Deus de milagre. Então, se você conhece alguém que está com algum vírus, está com dengue, seja o que for, irmão, eu já falei, se tiver, traz, eu vou orar, eu vou colocar a mão. Não tenho medo de pegar o vírus. Deus já me lavou pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que eu sirvo. Amém? Eu preciso ser igreja, eu preciso ser autoridade espiritual, eu preciso entender o meu chamado como pastor, eu preciso trazer uma palavra de cura, de milagre para a igreja, porque esse é um tempo de milagre. Então, o que tem falado mais alto no teu coração? E qual tipo de comunhão que você tem tido? É a terceira pergunta. Com quem mais você se relaciona no dia? Com o Pai ou com as circunstâncias, com as vozes desse mundo? Apocalipse fala que a voz de Deus é como voz de muitas águas. Irmãos, todas as vezes que uma má notícia ela tenta bater no meu coração, ou alguma coisa acontece de errado, porque essa pandemia é boa, irmão, foi bom demais, viu, Pedro? Fiquei em casa, Pedro,
E Deus está mostrando a minha paciência, que ela é pouca às vezes. Credo, pastor, você briga direto com a pastora, irmão. Não. Esse isolamento social foi um negócio tremendo, porque toda hora eu tenho que olhar para eles. Eu não estou aqui na igreja, eu não estou fazendo visita, eu não estou na rua, eu estou vendo eles ali. Aquele momento chega uma hora, querido. Os primeiros dias foi maravilhoso, né? E não adianta você falar que vai estar tudo mil maravilha, que não é. Você começa a conviver muito tempo, aí você começa já. Imagina, Solange, 40 dias com o Pedro lá dentro. Meu Deus do céu. Aí fala, Pedro vai visitar o vizinho, Pedro vai. Então a questão é, coitada da pastora Adriana com o pastor Zé, irmão. Imagina. Esse homem o dia inteiro, graças a Deus ela botou ele para pintar a casa. Olha aí, ocupou ele, cativeiro. Então, com quem você tem se relacionado esses dias? Como você se relaciona? Observe, irmãos, que não é apenas estar na luz. O Evangelho não está dizendo, olha, se você está na luz. Não, o Evangelho está, a carta está dizendo, se você anda na luz, nós temos comunhão com Ele. Se nós andamos, então esse Evangelho, essa caminhada com Cristo, eu não posso estar estacionado, eu preciso caminhar. Eu vou me entristecer agora, mas existe uma palavra que me levanta. Eu vou me frustrar agora, mas tem uma palavra que me ergue e me diz, olha, você é mais que vencedor. Eu tenho um propósito na sua vida. Não para não, as circunstâncias vão vir, mas não é para te matar, é para te fortalecer. Se levanta em fé. Existe uma palavra que te ergue, meu irmão. Aleluia. Se dissermos que andamos na luz, com Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas olha o que diz o 8, o 9 e o 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Para quem que João está dizendo isso aqui? Para os crentes. Se você está dizendo, eu não peco, eu não tenho pecado, não há verdade em você. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra está dizendo, primeira coisa que eu preciso para entender que se eu estou andando na luz, é ser sincero comigo mesmo. É ser sincero conosco mesmo. É não andar em engano. A pior coisa, irmãos, é achar que nós estamos bem e não estamos. É achar que nós somos a última bolacha do pacote e na verdade não somos. A pior coisa não é uma pessoa pecar. Parece uma ironia que eu vou falar aqui, uma heresia. Não é o pecado, é a pessoa pecar e achar que não está pecando. É o engano. Ou essa passagem não é também um artifício para você viver pecando. Não, não é. Porque se você virar a folha e olhar no capítulo 3, do versículo 6 até o 9, João vai dizer assim, olha só, Felipe, que João fala: qualquer que permanece nele, Cristo, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem o conheceu.
Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Está bem claro, né, irmão? E olha, quando João fala filhinhos, é porque ele já é um ancião, já está quase na idade de alguns irmãos aqui da igreja, né? E já está no final da sua história, experiente. E toda vez que ele fala filhinhos, ele está dizendo com uma forma de menosprezo. Não, ele está dizendo porque ele é uma pessoa mais velha, ele caminhou com Cristo e viveu exatamente tudo isso. Então, isso aqui não é uma desculpa para viver pecando. Então, qual é a tese de João na primeira sua carta? É mostrar que se nós somos cristãos verdadeiros. Diga comigo, cristão verdadeiro. Uma coisa que o Senhor fala no meu coração, que eu guardei, que eu ouvi, eu acho que foi o Luiz Hermínio que falou isso, que Deus não vai fazer nada em você sem antes fazer em você. E isso é uma grande verdade. Deus não vai fazer nada através de nós sem antes. Um verdadeiro cristão, ele vai dizer que ele precisa obedecer o Senhor. O versículo 3 até o 6, ele vai falar: nisso sabemos que conhecemos o Senhor Jesus, se nós guardarmos os seus mandamentos. Se nós guardamos os seus mandamentos. E ele diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. João, ele é duro. João, ele é sucinto. João, ele é direto. Aquele que diz que guarda o mandamento e não guarda é mentiroso, e nele não há verdade. Versículo 4 ele diz isso. Capítulo 2, 4. O 2, 5 ele fala: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoado nisso, conhecemos que estamos nele. Aí o 6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Logo entenda, irmãos, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele guardou os mandamentos, os princípios de Deus, a vontade do Pai, e ele viveu inteiramente a vontade de Deus. Um cristão verdadeiro, ele vive em obediência. Um cristão verdadeiro, 2, ele vive em amor, ele ama. O amor de Deus está nele. Amém? Amém? Está vivo aí? Glória a Deus pelo seu amém, aleluiado. Irmãos, não escrevo-vos um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz se alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Agora aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ah, meu Deus. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, e eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Glória a Deus. O amor de Deus. É interessante aqui que João vai falar assim: eu não estou dando um mandamento novo. Sabe qual é a característica de uma heresia, de um falso profeta? É quando ele chega assim para mim e fala assim: olha, eu tive uma revelação que ninguém teve, e essa revelação é essa.
Na hora, irmão, já testificou, falso profeta. É exatamente o que João está falando. O que eu estou trazendo para você não é algo novo. Porque o falso profeta, ele sempre vai trazer algo que ninguém teve, que nem na Bíblia está, mas que ele cria. Ele cria. Esse é o falso ensino. Agora me diz uma coisa. Deus não é um Deus que vai entregar algo só para uma pessoa. Ele não é um Deus de exclusividade. Mas tem os falsos profetas, acham que eles têm exclusividade. E por isso muitos estão sendo enganados. Mas esse chegou o tempo, irmãos, onde a palavra e a luz, ela vai vir. A clareza de Deus vai estar sobre nós. E nós não vamos ser enganados. João estava dizendo isso porque o gnosticismo estava trazendo um outro mandamento que não era. Ele está dizendo assim: eu não estou trazendo um novo mandamento. Esse mandamento é desde o princípio, que é o mesmo mandamento. É isso que João está falando. E o mandamento é: ame, tenha comunhão com os irmãos. Se você não tem comunhão com os irmãos, você está em trevas. Se você diz que perdoou, mas não perdoou, você está andando nas trevas. Está compreendendo, irmão? Tá bom, pastor, eu perdoo, mas eu não quero caminhar com ele não. Ele come demais, está louco, ele para lá e eu para cá. Não, irmão, perdoei. Vai dar uma despesa, vamos lá, varão. Comprar mais 5 quilos de arroz, vamos caminhar junto. Vai comer, filho. Isso é perdão verdadeiro. Porque eu consigo olhar no olho dele e sentir o amor de Deus. O verdadeiro perdão é esse. Aquele que nos faz amar como Cristo. Amém? Então ele fala: pais. Agora para os pais aqui: eu vos escrevo porque conhecesse aquele que é desde o princípio. Jovens, agora é para os jovens. Sem fake news, só para os jovens. Jovens, eu quando falo jovens, alguns velhos levantam a mão, né? Puro fake news. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. E vos escrevi, filhos. Agora para os filhos, porque conheceste o Pai. Aleluia. Versículo 14, 15, ele fala: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Deus. Um cristão verdadeiro, ele vive pelo encorajamento da palavra todos os dias. Um cristão verdadeiro, ele não faz o que deveria, o que não deveria fazer. Ele não faz aquilo que não deveria ser feito, que não está na palavra, mas ele faz exatamente aquilo que ele deve fazer. Um cristão verdadeiro, anotei aqui, ele não satisfaz os seus gostos e as suas vontades, mas ele decide entrar pelo lugar da renúncia. E o grande segredo, irmãos, desses dias, para você alcançar o favor de Deus, é você pôr fim na sua vida. Se é uma coisa que Deus parou a igreja nessa quarentena, nesses dias de isolamento, foi para dizer para você: desiste da sua vida, porque você já entregou ela. Você não tem direito algum mais sobre ela. Para de tomá-la de volta. Se você entregou para mim, entrega completamente. Não resista mais. Um conselho que eu te dou nessa noite: não resista, porque quando eu resisto, o mundo, ele quer reagir na minha vida, e os meus olhos começam a se satisfazer com aquilo que não é sagrado, mas com aquilo que é carnal. 16, ele fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, é do mundo. O que atrai na sua vida não pode ser as coisas carnais, mas sim as coisas espirituais.
Irmãos, o barco está no rio, mas ele não pode afundar. O navio está no mar, mas se ele afundar no mar, ele vai se perder e não vai sobrar nada. O fato de nós estarmos no mundo não quer dizer que nós temos que nos afundar no mundo. É aprender a nadar pelas águas do Espírito nesse tempo. Caminhar debaixo de uma obediência do Senhor. João é muito claro, ele fala: se alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Se a minha mente e o meu coração ainda está no mundo, o amor do Pai não está nele. Você está comigo, irmão? Eu quero terminar aqui, querido. Tinha muita coisa para falar. Eu estou tentando resumir aqui, irmãos. Isso aqui é uma palavra para 4 horas mais ou menos de pregação, mas hoje eu estou tranquilo. Tem ceia ainda, né? Eu vou parar. Amém? Eu vi que algumas pessoas estão amarrados, Jesus. Misericórdia. Ele termina dizendo a respeito dos falsos mestres, né? A heresia que ataca a igreja. E os personagens desses falsos mestres aqui, no versículo 18, ele fala assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste o que vem do anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso era para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega a Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, e o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Porque qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e também no Pai. Amém? A heresia estava atacando essa igreja, a heresia estava entrando, a falsa doutrina. Agora, essa falsa doutrina não saiu de fora, não veio de fora. João fala: saiu do meio de nós, do meio da igreja. O falso ensino dos últimos dias vai sair do meio da igreja. E João fala: saiu do meio de nós, mas nunca foram de nós. Eles estavam ali. Ele fala os anticristos. Não é o anticristo é uma pessoa, é um homem. Ele fala os anticristos, foram as pessoas que não vivem na verdade. E a igreja precisa abrir os olhos, abrir o coração, abrir a mente, para entender esses últimos dias. Amém, irmãos? Amém, querido? Vamos lá. Mas ele fala: permaneça nele. E ele termina o capítulo 2, do 25 a 29, falando sobre que existe uma promessa que ele fez para nós. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele com sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todos aqueles que praticam a justiça é nascido dele. Diga assim: existe uma unção sobre a minha vida. Essa unção, João está dizendo, não é necessário que ninguém te ensine. Essa unção, ela vai te mostrar a verdade e o discernimento. Mas como é que eu vou saber, pastor? Se você estiver nele. Permanecer nele. Eu não permaneço nele somente no domingo, somente na terça-feira, ou somente num culto. Eu permaneço nele 24 horas por dia. Por isso que eu perguntei: você tem andado quem você tem mais andado, nas trevas ou na luz?
qual é o relacionamento que nós temos tido nesse tempo. Eu queria que você se colocasse de pé, para parecer que está terminando. Baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, olhasse para dentro de você. Existe uma unção sobre nós. Existe uma graça poderosa sobre a igreja do Senhor. Eu queria ter tempo para discorrer muito mais na profundidade desses 2 capítulos. Eu desafio depois você na sua casa estudar ele com mais profundidade do que aquilo que nós falamos. Porque João ele deixa muito claro as evidências de viver uma vida justa diante daquele que é justo. Ele fala que existe uma promessa, e essa promessa é para todos que carrega essa unção, essa graça que foi conquistada na cruz do Calvário sobre a minha e sobre a sua vida. Uma autoridade que foi dada para nós, para a igreja. Uma autoridade que diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. Uma autoridade e uma promessa que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma promessa que diz que em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Uma promessa que nos garante que nem espada, nem a fome, nem a peste, nada, nem a morte, nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Há uma vida de santidade e ela precisa ser acompanhada por uma renúncia. É eu quebrar todos os vasos de alabastro, tudo aquilo que é precioso, para adorá-lo. Para adorá-lo. Aquela mulher, quando ela entra na presença de Jesus, ela pega aquilo que era de mais precioso, 1 ano de trabalho, o vaso de alabastro. Eu estava estudando esses dias, e a história fala que ele não tinha tampa, porque era guardado, era uma economia que as mulheres faziam para o casamento. Para o casamento. Mas ela pegou tudo aquilo que ela tinha guardado, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, tudo aquilo que era mais precioso, e ela chegou diante do Yeshua, num lugar onde só tinham os homens, porque as mulheres não podiam entrar. Mas ela entra na casa, ela vai até Jesus, e a Bíblia diz que ela quebra o vaso de alabastro, e ela começa agora a lavar os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos e adorar aquele que é digno de ser adorado. Isso fala de uma entrega, de entregar tudo aquilo que ela conquistou, tudo aquilo que ela gerou na sua vida, ela entregou diante dele. A igreja que Deus está levantando nesses dias pós-pandemia é uma igreja que decidiu entregar tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Tudo para Jesus. A igreja que vai permanecer em pé pós-pandemia, permanecer no favor e na graça de Deus. Escute o que eu estou dizendo, que é algo profético para o seu coração e para a sua vida. É uma igreja que aprendeu a entregar tudo para o Senhor. Entregar tudo para o Senhor. Entregar suas crises existenciais, entregar suas fraquezas, entregar suas emoções estéreis, entregar suas dúvidas, as suas incertezas,
entregar o seu futuro, entregar todas as suas preocupações. Você que está em casa me ouvindo, essa é a igreja que o Senhor está levantando pós-pandemia. Essa é a igreja que vai viver um grande avivamento, porque Deus só pode fazer algo em mim e em você quando eu entrego tudo a Ele. É quando a minha confiança está totalmente nele. É como Pedro que viu ele e disse: Senhor, se és tu, manda estar contigo. E disse: vem, Pedro, sou eu. Pedro não olhou para os problemas, Pedro não olhou para a sua vida, Pedro não olhou para a sua autonegação, Pedro não olhou para a sua dificuldade de crer. Pedro só olhou para ele. E Pedro botou os pés, Pedro saiu do sistema, Pedro saiu da estrutura e começou a andar no sobrenatural. Ei, escute o que eu estou dizendo para você. Deus está tirando uma igreja que está saindo da estrutura. Ah, pastor, mas eu aprendi a minha vida toda assim. É, irmão, mas Deus agora está se revelando como um pai, como um Deus que restaura a sua noiva, como um Deus que está preparando a sua noiva. E para que a noiva suba, ela precisa ser santa, pura e sem mácula. Aquilo que nos trouxe até a pandemia foi necessário, mas aquilo que vai nos levar após pandemia, você não vai usar os artifícios que você usou antes. Como o Senhor tem falado conosco, com a igreja, com os líderes dessa nação a respeito disso, eu tenho certeza disso no meu coração. Os nossos cultos serão diferentes, irmãos. Paralíticos vão andar nesse lugar aqui, cegos vão enxergar, e não é para nossa glória, é porque mudou a adoração da igreja, mudou o compromisso da igreja, mudou. A unção é diferente. A unção que vocês receberam desde o princípio, ela precisa permanecer. É uma constância. É uma constância. Eu não posso ser mais um crente vulnerável. Eu não posso estar lá no pico num domingo, na segunda-feira estar lá embaixo com um monte de conta. Eu preciso ter uma constância. Amém, irmão? Eu não posso estar na quarta-feira querendo morar em Alphaville e na sexta morar na favela. Eu preciso ter constância. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Coloca a mão no seu coração. A equipe de louvor vai ministrar uma canção. Eu queria que você falasse com Deus por um instante, em cima dessa palavra. Esse é o tempo de respondermos aquilo que o Senhor tem falado pela boca dos profetas. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Nos dias de juízo não havia profecia e o caos estava instalado sobre a terra. Mas esse é um tempo em que a palavra profética tem sido liberada sobre a igreja. Fale com Deus. Estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume. Fale com o Senhor. Vão cair. Basta um olhar no teu rosto.
teus pés, aos pés do meu amado. Oh, meu irmão, fale com ele. Eu quebro, Oh, meu irmão, fale com ele. Quebre o vaso nessa noite. aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou. Oh, Senhor, não importa o preço, Senhor, não importa o preço, Jesus, a sua presença vale mais, vale muito mais, vale muito mais, Senhor. Aqui está o meu irmão, aqui está a minha irmã, a tua igreja está aqui reunida,
e também nas casas. Nós fazemos essa canção a nossa oração, Pai, nesses dias, não importa o preço. Queremos entrar, Senhor, nesse nível de renúncia, nesse nível de entrega, para vivermos, Senhor, o Teu favor, para vivermos a Tua promessa, para vivermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós renunciamos, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, tudo aquilo, Senhor, que nos tira dos Teus caminhos, dos Teus propósitos. Ah, meu irmão, será que você pode dizer isso, minha irmã, meu irmão? Você que está em casa, está aqui, será que você pode dizer isso, Senhor? Nós renunciamos, sim, Pai, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, tudo aquilo que nos afasta do Teu propósito, tudo aquilo que nos afasta, Senhor, do Teu coração. Nós renunciamos, ó Deus, porque nós não queremos títulos, não queremos, ó Pai, fama, nós não queremos nada disso. Nós só queremos a Tua presença, Senhor. Só queremos o Senhor. Isso nós quebramos, ó Pai. Quebramos, ó Deus, tudo aquilo que valorizávamos, ó Pai, e que desvalorizava a Sua presença. Mas nós queremos dizer, Senhor, a Sua presença é o nosso maior tesouro nesses dias. Toca a Tua noiva, toca a Tua igreja. Toca, Senhor, uma igreja, Deus, que está preparada. Toca, meu Pai, nesses dias com sentido de missão. Mas também toca aquela que está dormindo, está dentro da casa, ela oferta, ela dizima, ela assiste culto, mas dorme. Ela é virgem ainda, Senhor. É como a parábola das 10 virgens, Senhor. 5 estão prontas, mas 5 estão dentro da casa, mas ainda são virgens também. Elas não foram possuídas por nada, mas estão sonolentas e as vasilhas estão vazias. Pouco azeite, pouca unção. Derrama dessa unção, meu Pai, sobre os nossos irmãos, sobre essa igreja, Pai, nesse tempo. Derrama essa unção. Aqueles que estão fracos na fé, derrama essa unção. Enche, Pai, enche as suas lâmpadas. Enche, Senhor. Enche esses dias, ó Pai, com a Tua presença. Porque não importa o preço, Senhor, do perfume derramado, a Tua presença vale mais. Sim, a Tua presença vale mais. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro cura sobre a sua vida nessa noite. Eu declaro mudança, transformação, cura, libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar nessa noite, antes de você sentar, pela vida da Maria da Penha, do seu esposo, Vete, e também do Sam, seu filho. Nós não conhecemos essa família, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece. Chegou até nós o pedido de oração por essa casa. Eu oro, Deus, por esse tempo, Senhor, de restauração sobre essa família. Não sei o motivo, Deus, do pedido de oração, mas o Senhor sabe. Eu só estou sendo dirigido pelo Teu Espírito. Eu oro, Deus, para que todo espírito de confusão que havia nessa casa seja desfeito agora. Toda armadilha do inferno que ia trazer destruição sobre esse lar, ia trazer separação, em nome de Jesus, eu oro agora, para que o poder de Deus entre sobre essa família. Tira toda a confusão e restaura, Senhor, os sentimentos, restaura as emoções, restaura o físico. Onde havia enfermidade espiritual, emocional e também física, nós damos uma ordem de cura, de milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca com a Tua libertação sobre essa família.
Liberta essa família, Pai, de toda prisão espiritual. Toda prisão espiritual. No nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, um milagre sobre essa casa. Eu profetizo um milagre sobre a sua família, sobre a sua casa. Você que está me assistindo. Em nome de Jesus, agora mesmo. No nome de Jesus. A igreja diz: amém.